Olá, pessoal. Eu sou a Rafaela de Campos Melo, editora da revista Vida Simples. Eu estou aqui na Virada Zen, no Parque do Ibirapuera, num domingo de sol. Aqui ao meu lado eu tenho a Mariana Ferrão, que é jornalista, escritora, apresentadora, palestrante especializada nos temas do bem-estar, da saúde e do desenvolvimento humano. A gente vai bater um papinho agora. Mariana, obrigada por esse papo. É um prazer falar com você. Eu trouxe aqui algumas perguntas, algumas curiosidades. Minha primeira pergunta... Peraí, deixa eu agradecer primeiro, certo. Rafa. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui na Vida Simples, ainda mais nesse cenário maravilhoso, com essa Kombi que eu amei. Muito bom estar aqui com vocês. Que bom, obrigada, querida. Minha primeira pergunta para você é o seguinte... Você é uma pessoa muito envolvida com esses temas, não só profissionalmente, como você vem de uma jornada de vida em busca de bem-estar, de autoconhecimento, de espiritualidade. Na sua experiência prática, o que sustenta esse compromisso com essa busca? Eu acho que você já deu na sua resposta a palavra, porque é o comprometimento mesmo. É um comprometimento, em primeiro lugar, com essa certeza de que a gente está aqui para aprender. E de que se a gente não usar essa experiência, essa oportunidade para aprender com todos os seres, olha só a abelhinha aqui atrás, né, vindo falar alguma coisa, sussurrar no meu ouvido, essa vibração, né? Se a gente não aprender com todos os seres e com tudo que tem à nossa volta, a gente está perdendo tempo aqui. Está perdendo não só tempo, mas eu acho que oportunidade. Então, o que eu sinto, Rafa, é assim, às vezes a gente vai para um retiro, ou às vezes a gente faz uma meditação, ou às vezes a gente encontra uma pessoa, se envolve num relacionamento e fala, nossa, aprendi a lição. E aí a vida traz dizendo, aprendeu? Então, primeiro te testa. E aí, por isso, tem que ter o comprometimento e o compromisso de continuar no caminho, porque eu acho que quanto mais a gente entra nesse caminho, os testes vão aumentando de tamanho. Então, muitas vezes as pessoas associam essa história do autoconhecimento com a leveza, com a pureza, com a iluminação. E, na real, é um trabalho duro, né? É um trabalho que exige muito comprometimento, muita resiliência e muita disponibilidade e disposição para essa autoinvestigação. E o que eu acho que me mantém é justamente essa certeza de que a gente está aqui para aprender e uma curiosidade infinita, que provavelmente foi o que me levou para o jornalismo também, né? Com a minha própria história e com a história das pessoas. Então, ao ter curiosidade sobre as histórias, né? Sobre o que te constitui Rafa, né? Como é que é a tua história? O que te trouxe até aqui? Quem é você nesse momento? Qual é a tua narrativa? E é algo que eu sempre me pergunto, né? Quem sou eu agora? Então, essa possibilidade de a gente recontar as nossas histórias diariamente me mantém nesse estudo, assim, nesse lugar de tentar aprender a cada instante. Que lindo! Para quem não estava aqui, a Mariana Ferrão é a apresentadora oficial da Virada Zen e ela fez uma condução muito bonita no começo, orientando as pessoas a se conectarem com o coração delas no início aqui do evento. Então eu queria saber, Mariana, qual é o caminho até o nosso coração? Talvez os caminhos no plural. Talvez o mais simples que a gente possa... O caminho mais simples que a gente já trilhou, mas talvez um dos mais difíceis, né? Porque o simples não significa que é fácil. E eu acho que o caminho do coração é a verdade. O coração, ele abarca tudo. Ele abarca o feio, o bonito, o rico, o pobre, o preto, o branco, o vermelho, o azul, o céu e a terra. E todas as nossas sensações e todos os nossos sentimentos, a angústia, o medo, a liberdade, a alegria, a felicidade. Então, o coração é um lugar ao qual eu sinto que qualquer um de nós pode recorrer quando a gente está precisando de ajuda. Só que a gente esquece disso. A gente busca fora e o mundo está lotado de estímulos, de excesso de estímulos, que o tempo inteiro entram como uma distração para tirar a gente desse caminho que a gente precisa fazer. E aí entender que no nosso coração, se a gente for devagarzinho, cuidando dele, percebendo as feridas que podem ter ficado ali, e não só as feridas, mas também
as proteções e as armaduras que a gente foi colocando ao longo da vida para conseguir sobreviver, e se a gente tiver a disponibilidade de retirar cada uma dessas feridas, né, ou de cada uma dessas armaduras, dessas proteções, para poder curar as feridas, a gente vai entender que todos os corações estão conectados nessa grande teia da vida. E aí a gente pode olhar para outro ser humano como um ser humano mesmo, sem sentir inveja, sem se comparar. Então, eu acho de verdade que o coração é o caminho. Por isso que eu pedi, né, fiz esse convite para que as pessoas pudessem se conectar com o próprio coração, porque esse ritmo e esse pulso está dentro de nós e a gente esquece. E às vezes a gente esquece que o ritmo que a gente está levando na vida não é o ritmo que o coração tem. E aí ele se sente atropelado, e aí a gente se sente atropelado, e aí o coração grita, porque o corpo começa a gritar. Então, essa recuperação, né, esse resgate da gente poder escutar o nosso ritmo interno através desse coração, dessa potência que a gente tem dentro da gente, que aceita tudo e que transmuta tudo também, né? Porque quando a gente entra nesse lugar da aceitação, a gente consegue transmutar. É algo que precisa urgentemente ser resgatado, na minha visão, assim, para a gente poder ter um mundo mais amoroso mesmo. E no começo da virada hoje, você também mencionou a palavra fé. E eu fiquei curiosa para saber, a sua fé está ancorada em quê? Minha fé está ancorada em tanta coisa, mas eu sinto que, para mim, a fé é o que é. Assim, é fé na vida. Minha fé está muito ancorada na vida, assim, na maneira como ela se apresenta, na maneira como, mesmo as coisas que dão errado, deu certo, né, deram certo, e como a gente vai entendendo que se a gente está numa situação em que a gente não gosta momentaneamente, aquilo depois se transforma e a gente consegue ressignificar. Então tem essa fé na vida, de confiar mesmo que a vida é esse presente maravilhoso que a gente precisa honrar. E eu sou uma pessoa que está o tempo inteiro muito conectada com a natureza. Minha fé se ancora muito na natureza, assim, nessa relação entre tudo que se apresenta desse mundo que a gente muitas vezes passa despercebido, né? Tem tanta gente que anda por São Paulo e não repara nas árvores, tem tanta gente que não vê os pássaros, que não conversa com os pássaros. Então, a primeira coisa que eu cheguei aqui na Viradas Zen Vim foi um pica-pau, que é um dos meus animais de poder, assim. E quando eu encontrei o pica-pau na chegada da Virada Zen, eu falei, cara, tá tudo certo, é o que é, e tamo lá, tamo junto. Então, esses pequenos sinais que, se a gente começa a conversar com a vida começa a conversar de volta com a gente. E eu sinto que essa fé na vida, a gente pode chamar de Deus, a gente pode chamar desse todo, para mim não está ancorada em nenhuma religião, mas apesar disso eu gosto muito de estudar as religiões. Mas a minha prática de fé, ela é um pupurri de muitas coisas, assim. Mas basicamente nessa certeza de que tudo que se apresenta é o que tem que se apresentar. E para a gente encerrar, Mariana, como é que você se relaciona com a simplicidade? A simplicidade é um valor que você pratica no seu dia a dia? Nossa, essa é uma pergunta muito legal, porque como eu vim desse mundo da televisão, e eu estava conversando aqui em cima do palco, né, com um amigo, e ele falou assim, eu conheci profundamente o pote do ego. E o ego não gosta muito das coisas simples, né? E eu vim desse mundo da televisão, onde muitos momentos a gente vai se perdendo daquilo que é simples. Porque o meio pede, né, que esse lugar... Outras coisas têm valor, né, quando a gente está nesse mundo do ego. Então, para mim, a simplicidade é uma desconstrução do meu ser e uma construção nessa base do pé no chão, de pisar na grama, de entender que a vida que você leva e que faz diferença, mesmo a Regina Shakti falou sobre isso, né? Trabalhem para daqui a 150 anos, porque vocês não vão mais existir nesse corpo, mas vocês vão continuar existindo enquanto essência. Trabalha por essa essência hoje. Eu acho que essa essência é a essência da simplicidade. É a essência de uma vida que você leva quando você não está sendo observada, né? Então eu penso muito sobre isso, sobre como é essa vida que eu tenho levado quando ninguém me vê. E nesta vida eu tento ser o mais simples possível. Embora eu entenda que tem uma parte dessa minha imagem, né, que as pessoas ainda esperam ver do lado de fora. Eu gosto também, às vezes, de me arrumar e tudo mais.
lá na minha casa, né, onde eu como jabuticaba do pé, descalço e planto as minhas árvores e cuido das minhas plantas diariamente e leio história para os meus filhos, para poder tentar passar para eles um pouco desse amor que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Eu sinto que é um exercício mesmo de vida, a gente tentar se manter nessa simplicidade e, mais do que tudo, ser simples no trato com os outros, né? Poder sentar, olhar no olho, poder conversar, poder ter trocas reais, que eu acho que estão faltando demais no nosso mundo contemporâneo. Assim, tudo tem preço, mas poucas coisas têm valor. E para mim a simplicidade é essa virtude que tem muito valor e que você não pode comprar por nada e que você nem precisa de dinheiro para comprar, né? Muito obrigada, Mariana. Foi assim, um prazer ter esse papo com você. Tudo de bom. Eu que agradeço. Muito obrigada.